Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas, começando mais um Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Tô feliz hoje recebendo aqui o amigo síndico Carlos. Tudo bom, Carlos? Como é que tá, meu jovem? Tudo maravilha. Tá aqui com você com essa alegria toda é fantástico. E bom demais. Eu quero mandar logo um abraço pessoal da rede SPTV. Lembrando que estamos aí na sua telinha toda segunda-feira, 19 às 20 horas. Manda um abraço pessoal do Cicobi DF1000, a melhor gestão do Brasil. Meu amigo Daniel, da SC Condominial, Combate Extintores, meu amigo Diógenes, da BSB Engenharia. E a galera fera, que é os especialistas do lado de lá da mesa. Minha amiga doutora Priscila, ela que está banhada no ouro hoje. Tudo bem, doutora? Como é que tá? Oi, Thiago, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, vamos ver o que vai vir aí para iluminar, brilhantar nosso dia, né? E ele que é o MIB dos condomínios, homem de preto, aqui, meu amigo, maior especialista de engenharia condominial do Brasil, aqui, ó, meu amigo Diógenes do Engenharia Condominial. Fala, meu jovem, bom? Energias positivas, né? Assim que você fala? Tamo junto aí, pessoal. E hoje a gente tem que convidar o pessoal a falar do curso de síndico que tá tendo no Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal, lotado. Ontem eu botei stories, pessoal. Legal. Não tinha lugar para sentar. Todo mundo sentado e a fila de 50, 30 pessoas subindo lá, muito bacana, palestras de alto nível, muitas empresas em volta, fomentando ali também, todas selecionadas, né? Muito legal. Hoje vamos falar de tretas novamente e nós temos aqui o Sr. Carlos César, que é cliente meu. Olha aqui, eu nem sabia, eu fiz por acaso. Referência nacional, já saiu no Fantástico, já saiu no DFTV, ele sabe, ele sabe. É um cara que me ensina muito. E é uma das provas da aplicação do direito e da engenharia dentro do condomínio, o quanto traz de benefício para a comunidade. Então, beleza. Inclusive, hoje nós temos a assembleia dele. Online e virtual. Então, vem para cá, que como diz o Thiago, o condomínio é papo. Que condomínio é papo popular. Eu quero mandar, ó, você que tá no YouTube, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta, deixe seu nome, seu estado. Vou mandar esse link aí pra espalhar essa boa nova no universo condominial, né? E aqui tem a treta, seu Carlos. Aqui tem a tretinha aqui. Se você quiser mandar sua pergunta, você mandar no Vocês vão me rotular pra inteligenciacondominial@gmail.com. Manda a sua pergunta, porque aqui, ó, tem o lado dos síndicos aqui. Meu lado síndico, os advogados ali, engenheiro, a gente tá sempre buscando levar conhecimento para você, amigo síndico. Então bora começar com a treta, doutor? Preparado? Ai, vambora! Eu tenho que lembrar que o negócio... Tô aqui no meio dos feras, hoje pesou. A doutora não estava aqui, mas a gente falou aqui no outro programa sobre o biquíni ostensivo e do nada surgiu a sunga ostensiva. Você sabia dessa? Ah, não. O que seria pra você a sunga ostensiva? Arrumaram esse também? Foi o Thiago que arrumou. Se você quiser ver, volta no capítulo anterior que tem lá o nosso doutor Claudiano falando sobre isso. Doutor Claudiano falando da sunga ostensiva. Foi que gosta de usar, eu não sou fofoqueiro, foi que gosta de usar a sunga ostensiva lá no condomínio dele. Eu não sou fofoqueiro, tá? Vamos começando nosso bate-papo aqui hoje. Ó, lembrando, gente, que o nosso programa também roda na rede SPTV. Toda segunda-feira esse encontro marcado para falar sobre condomínio pro Brasil e pro mundo. Ó, a primeira pergunta do meu amigo Rodrigo Santos. E ele fala o seguinte: o tema é fumar dentro do apartamento. E ele fala: prezados, adoro quando as pessoas são educadas. Prezados, sabemos que existe lei que menciona o uso de cigarros nas áreas públicas cobertas, etc. Sei também que dentro do condomínio, área comum, particular, coberta, etc., são proibidos, né? Dentro da unidade privativa é uma outra situação. Nesse caso, conflito entre dois vizinhos, um que fuma e outro que não. Já tentei conversar e não resolveu. Notificar e multar seria a solução? Minha amiga doutora Priscila. E aí? Cara, Thiago. Isso dá problema, né? Cigarro. Não dá, seu Carlos. Diz aí. Os síndicos sofrem com isso. Fumígenos é um abacaxi. É um abacaxi tremendo. E aí a gente tem a questão que a gente tem o direito de propriedade, né? Que dentro da unidade da pessoa, a gente já tem outro princípio que norteia, que é o direito de propriedade, você dispor ele como você quer, desde que não seja prejudicial à coletividade. E, nesse caso, a utilização da legislação antitabagismo, ela tem uma aplicabilidade mitigada em razão do interior do apartamento. Então, às vezes, outros tipos de política de conscientização, odorização dos corredores, talvez sejam alternativas viáveis. O síndico, na qualidade de gestor, ali fazer um evento dentro do condomínio, não direcionado para aquela unidade específica, porque ali não deve ter só aquela pessoa que fuma.
mas em outras também para diminuir o consumo, para que venha um reflexo em saúde pública, né? Que é a questão da gente trabalhar para acabar com o cigarro. Mas, assim, é muito difícil, dentro da unidade privativa, você fazer a multa daquele condomínio em razão dele fumar o cigarro dele. E assim, né, doutora? Uma coisa importante, pelo que eu entendi, que ele já está mediando, né? Acho que a gente pode fazer como síndico é mediar. Porque também a situação entre vizinhos, né? E aí a gente tem que ver quantos reclamam daquela unidade. É um problema pulverizado ou é um problema local? 2 unidades específicas. Porque aí tem essa linha tênue do que é direito condominial do que é direito de vizinhança. Então, o ideal é que faça-se um trabalho ali na coletividade, verificou que é só entre as 2 unidades, tentar outras formas de política antes da aplicação de uma penalidade. Por quê? Porque pode ser que ele seja mais suscetível de um cancelamento judicial dessa penalidade e aí coloque o síndico numa situação complicada e o condomínio também. Você quer falar, Jorge? Eu quero comparar isso aí com aquela situação do peladão na janela, né? A gente já teve esse problema no condomínio já tive dele. Já tive lá. A parada parece diferente, mas não é. Porque eu contei de um desse peladão também no cliente. O cara tá dentro da unidade dele, né? Ou ela tem síndrome de modelo, aí bota um biquíni, topless, e aí acende todas as luzes do apartamento e a frente é todo vidro. É direito de propriedade que está dentro de casa, mas e a criança que está no mesmo andar da janela oposta? E quando é primeiro andar de frente para a piscina? Pois é, que foi o caso que a gente passou por isso no condomínio. De frente para a piscina, o cidadão resolveu ir para a varanda, peladão, fazer algumas fotos. Fazer fotos. Não, e as mulheres tomando sol ali, observando aquela figura lá. E o rapaz nem havia se tocado. Quer dizer, nesse caso, foi um descuido dele, ele tinha pouco tempo se juntado com a moça lá do condomínio, e foi lá na varanda e resolveu fazer umas fotos, sei lá, estava querendo fazer umas fotos para mostrar imagens, né? Sei. Só que ele estava visto na piscina. E ele, coitado, ficou totalmente sem graça após a gente abordá-lo, né? Com muito cuidado, porque o cara está na casa dele, né? E ele foi lá, pediu desculpa para os empregados, né? E assim, ficou totalmente sem graça. Então a gente percebeu que ali foi uma situação que nem ele percebia que ele estava no primeiro andar e de frente para a piscina. Ele tomou o banho dele, saiu do chuveiro dele, foi na varanda, eu acho que pegar alguma coisa, e aí resolveu fazer umas fotos. Estava um dia bonito, só que ele esqueceu que tinha uma piscina bem na frente, com ducha, inclusive a ducha que as pessoas usam antes de entrar na piscina é bem em frente à unidade dele. E pertinho, né? Que é o primeiro andar. E aí, fazendo um paralelo com a questão do cigarro, como você bem colocou, doutor, é mais conscientização mesmo. O que a gente procura fazer lá no condomínio, claro, é proibido o uso de cigarro em todos os ambientes da área comum do condomínio. Então lá, felizmente, a gente tem placa para todo lado e não pode fumar em lugar nenhum. Mas dentro da residência do cidadão, ele fuma o que ele quiser. E aí, isso ainda, né? Exatamente, fuma o que ele quiser. E aí é muito delicado, como você bem colocou. O que a gente pode fazer é conscientizar. O que eu particularmente faço lá no nosso condomínio. A gente constantemente solta umas notinhas, joga na mídia do elevador que nós temos lá, disponibilizada. Às vezes eu aproveito o aplicativo que nós temos lá e de comunicação entre os moradores e solto uma nota sobre fumígenos, onde você alerta da questão da saúde, do cuidado com as outras pessoas, porque como o condomínio inteiro, todos os apartamentos são com varanda, há aquele inconveniente do cara ir na varanda e bater a cinza. Esquece que tem um apartamento, vários apartamentos abaixo. Então aquela cinza, aquela brasinha pode causar um incêndio, pode cair numa varanda e uma criança que está brincando na varanda embaixo, né, fazer uso daquilo, pôr na boca. Então a gente sempre vai por essa linha, né? A gente procura mostrar, tudo bem, tu quer fumar teu cigarro, mas usa um cinzeiro, né? Fuma na tua varanda, ou então, porque se tu for fumar dentro do banheiro, tu vai o sistema de exaustor vai transferir para um monte de outros. Mas assim, é conscientização mesmo. E esse exemplo que o Tiago trouxe do Rodrigo, né? A pergunta do Rodrigo, a gente percebe que é muito mais entre dois, né? É uma situação igual, às vezes, aquelas picuinhas, né, de garagem, entre um e outro. Alto na madrugada, esse tipo de coisa, né? E aí tem que ter um cuidado danado para interagir e a gente não ficar no meio dessa confusão, porque não cabe ao síndico isso, né? A gente tem que deixar claro que a função do síndico é administrar as áreas comuns. Eu ia falar e muita gente se confunde e acha que o síndico tem que intervir
no dia a dia da unidade das casas e acaba enfiando os pés pela mão e a gente vê muito síndico e comete o tomando excesso, na né? cabeça. E aí, nesse cuidado, nessa preocupação exacerbada e a ausência de conhecimento dessa divisão, ele acaba entrando numa seara que ele não poderia entrar, ou ele não deveria entrar, Exatamente. porque não seria um direito condominial e sim um direito de vizinhança. Faz a função dele também, né? Intermediar, tudo bem, tentar conciliar, tudo bem, mas ele não pode, ele tem um limite, ele tem que saber até onde ele pode ir. Gerar políticas de bom entendimento, né? Sim. Mas a grande questão, assim, eu acho que o Carlos falou com interessante, a doutora também, né? Aquela questão de falar, não posso fazer nada. O mais que eu posso fazer é o que ele falou, é mediar, né? Sim. Aí o cara, porque assim, o cara acha que a gente é obrigado a multar a pessoa, achando que ela vai parar, vai fazer o problema dela, né? E tem muita situação que eu falo, cara, infelizmente eu posso mediar. Agora, por exemplo, igual eu já tive situações, igual no caso da Bituca, de eu multei a pessoa porque ela gerou uma situação de risco para a comunidade, porque caiu. Exatamente. Gravidade. Eu vou te falar um negócio aqui agora, que eu lembrei de mês passado, ali no condomínio do Borges Landeiro, né? Que a empresa construiu no Centro-Oeste bastante unidades. Ela tem um shaft entre as janelas, mais ou menos como o seu, só que não tem o exaustor. Uhum. E no final, esse shaft ele vira um poço, como se fosse um mini poço de elevador. As janelas são pequenininhas, então não tem problema de passar pessoas, etc. Só que aquele detrito que vai pela janela, que o morador, quanto mais joga pela janela, uma pituca de cigarro que ele está fumando no banheiro, certamente ele vai ali para a hora do trono, fuma dentro do banheiro, liga o exaustor, antes de tomar banho ele joga pela janela. E pessoas jogam, crianças jogam coisas, encontramos até fralda já, então a comunidade às vezes passa um perrengue horrível. E a construtora fez o quê? Ela fechou o fosso por baixo e para dar acabamento ela meteu o quê? Um forro. Caiu o cigarro ali, aceso. Isso lá, a sujeira caiu, molhou, etc. E o forro manchou. Aí o síndico, muito astuto, né, abriu o forro, soldou uma tela moeda em volta da borda do fosso, vedou o fosso. Aí passou assim 5 anos. Ninguém mais lembrou do fosso, fechou com gesso de novo. Juntou o material ali. Época mais seca, o cara jogou a pituca de cigarro, caiu lá, princípio de incêndio. Com certeza. Ninguém sabia, nem os apartamentos do primeiro andar sabiam. De onde vinha isso? De onde vinha o forro saindo fumaça, o staff todo ali preocupado, encarregado, todo mundo. O cara quebrou o forro, falou, tá saindo fumaça daqui. Ele quebra o forro e olha. Quando ele quebra o forro e olha, tá a tela, com a tela moeda, é inox, né? Sim. Pegando fogo ali e queimando aquele foguinho para cima, dentro do fosso do elevador. Perigo, cara. Né? Então, assim, cigarro, pessoal, não é brincadeira. Cigarro é um negócio que você que usa, você tem que ter bons modos, você tem que ter bom alvitre, bom senso. É você quem usa, não são as pessoas à sua volta. Então, o mínimo que eu acho é o seguinte, você está fumando, está chegando fumaça para o vizinho, também tem uns vizinhos que sobem a régua, né? De propósito, que eu acho que é disso que a gente está falando. Mas o uso comum do cigarro, você tem que entender sobre aquele costume que você tem para não gerar prejuízo para os outros. É o bom senso, você tem que primeiro olhar para você, né? Às vezes o vizinho está se sentindo incomodado, mas não é porque você está sendo super legal, é porque você está sendo um pouco desleixado, talvez. É complicado, né? Esse negócio assim, porque assim, é uma situação que a gente falou, do direito privativo com o direito coletivo, né? Agora, doutor, eu queria perguntar para você, assim, em que momento a gente pode atuar? Porque eu sei, um dia o cara fez esse questionamento, eu falei, gente, eu não posso, porque é uma situação individual entre uma unidade contra unidade, certo? Em que momento eu posso, por exemplo, entrar com ação contra essa pessoa? Quantas unidades tem que ser atingida para a gente poder atuar na parte jurídica? É porque assim, a gente não pode quantificar. 2 moradores eu já tenho um problema instalado. Não, tudo vai depender do contexto fático. Cada caso deve ser analisado com parcimônia para verificar essa questão. É igual barulho. Barulho entre vizinhos dá um problema danado para os gestores. É um dos que eu tenho mais cuidado quando eu vou fazer orientação dos meus síndicos. A cautela em verificar a procedência do barulho. Porque não é porque eu moro aqui que o barulho está vindo exatamente do meu vizinho de cima. E eu tenho situações onde a gente já comprovou que o vizinho do lado ou do outro lado, e há uma afetação, mas é uma coisa pontual. Então, essa questão do tabagismo ou dos problemas ali entre vizinhos, a gente gosta de fazer a verificação da seguinte forma. A unidade está aqui, tem 2 embaixo, eu verifico com as de baixo, verifico com as 2 laterais, verifico com as 2 de cima, entendeu? Pego declarações dessas unidades acerca da situação. Tem algum problema? Não tem algum problema? Está verificando algum incômodo? Não está verificando nenhum incômodo? Para quê? Para dizer que o gestor ele foi eficiente no tratativa que aquele condômino que está incomodado trouxe. Ele tomou a cautela de fazer a verificação in loco e constatou-se que era uma coisa entre unidades. Mas ele está o quê? Respaldado juridicamente
praticamente. Então, eventualmente, se esse morador que te provocou vier a judicializar contra o condomínio porque você não fez a aplicação de uma penalidade que ele entendia que era interessante naquele momento, mas você, como gestor, se calcionou desses documentos, você foi diligente. Então, não há culpa, entendeu? Então, eu gosto de pecar pelo excesso. E é uma coisa que é fácil de mostrando gestão, simples, né? Você está mostrando que... Assim, isso aí, doutora, desculpa. Isso aí, doutora, que você colocou, a gente tem esse cuidado. O que nós costumamos fazer? Sempre que há uma queixa de um morador sobre um barulho, seja ele qual for, de cama arrastando, de som alto, cachorro, que é muito comum, os pets, né? O que a gente faz por orientação? No nosso caso lá, sobe os 2 funcionários do condomínio. Eu tenho uma equipe de 3 profissionais, agente de portaria à noite. Então, um fica na portaria e 2 vão até o local. Por que sempre a gente orienta para que estejam sempre 2? Porque pode haver um contato com o morador, seja ele qual for, e você tem sempre uma testemunha. Não fica aquele, foi o morador que falou e o nosso funcionário falou. A palavra de um contra o outro. A palavra de um contra o outro. Então, sempre que a gente vai abordar um morador, seja num ambiente de festa que está excedendo qualquer situação, tipo essa de barulho que a gente está comentando, vão sempre a duplinha Cosme e Damião. Por quê? Porque ali dá uma segurança e você já tem uma testemunha. Então, não adianta o morador que se exaltou, que bebeu um pouquinho a mais, que é muito comum nessas situações, dizer, mas ele me distratou, me desrespeitou. E a gente hoje tem tecnologia, então eu mando subir com o celular. Então, quando é nessas questões de som, os 2 empregados vão ao hall, verificam se aquele barulho de fato existe, em primeiro lugar, porque às vezes é uma picuinha, o cara está incomodado com o outro e reclama de qualquer bobagem, e aí vai trazer um problema para o condomínio se você agir sem antes ter, como você colocou, essa gravação. Então a gente grava, vai até a porta do cidadão que teoricamente estaria causando o desconforto, seja ele de som, seja ele de cachorro, seja de gritaria, de uma festa, enfim. Vai até a porta, verifica, grava no hall, tem barulho mesmo, está excedendo, antes de interagir, interfonar ou pedir, abaixa o som, está incomodando os vizinhos aí do hall, a gente procura, inclusive, nunca citar qual é o vizinho que reclamou, Sim. Não tem necessidade disso, nem deve citar, né? Todo cuidado. E aí a gente, quando vai abordar esse cidadão, a gente já gravou que, de fato, ele está incomodando. Porque essa questão do barulho, eu tive casos lá que a pessoa se sensibiliza com o toque do celular, com o alarme do celular. Então, a moradora ela era tão sensível que o vizinho de parede, não era o de cima nem o de baixo, era o do lado, o cara tinha compromisso 6 horas da manhã, eu acho que ele era pastor ou era militar, não sei, ele botava o celular para tocar às 5h30 da manhã e ela acordava. E ele tinha plantão no fim de semana. E ela ficava uma arara. Aí o cara falou, sabe o que esse vizinho passou a fazer? Para não incomodar o outro, o cara ia dormir na sala, de sexta para sábado ele ia para o sofá da sala. Porque ele falou, cara, eu só acordo se o celular tocar. E ela se incomodava com o som do celular. Olha isso. Então, você acaba, se bobear, age, toma uma ação aí de tentar intermediar, e muitas vezes você não tem nem a prova, porque a gente no hall não conseguia ouvir o som do celular tocando. Era de um quarto para outro quarto, era parede que a palavra de um contra o outro. A suíte dela dividia com a suíte dele. Só divide o shaft do Aí você vê. Então, assim, de fato, esse é o principal, né? E o que a gente aproveita aqui o programa para deixar como sugestão. Sempre que for verificar uma questão de reclamação, seja ela qual for, gravem, né? Tentem gravar, tentem bater fotos, se for o caso. Tem que ter cuidado só com o direito de imagem, essas questões. Não, claro, mas isso fica para a administração tomar as medidas, como você disse. Para provar que nós não fomos negligentes. Agora que a gente agiu. Mas que bom que você lembrou essa questão da LG, a Lei de Proteção de Dados. Até na engenharia. Então, toda a unidade que a gente tem para fazer um levantamento, agora, por último, a gente teve que fazer um levantamento de uma amostra de janelas, né? Entramos pelo menos em 40 apartamentos, porque a construtora deixou as pingadeiras todas no negativo.
Então chove. Então tem que trocar praticamente todas as pingadas. A gente faz isso lá, bem lembrando que o Jorge colocou. Como engenheiro do condomínio, já estou lá desde 2019, já todo mundo, praticamente o prédio todo me conhece, né? Do Instagram, mas ninguém vai sozinho. Mas a gente não entra sozinho na unidade. Vou na tua unidade, né? Vou na tua residência. Condomínio, os nossos funcionários, a mesma coisa, durante o dia tem que verificar um vazamento. Por quê? A gente tem que verificar de onde vem aquele vazamento, origem, né? Para poder pedir ao morador, seja ele proprietário ou inquilino, tomar as devidas providências. Então, a gente tem que primeiro ir na unidade, normalmente tem que cortar o forro para verificar se aquele vazamento está na sua própria unidade ou vem de outro lugar. Vai em duplinha, Cosme e Damião. Ninguém vai na casa de ninguém. Quando a gente tem uma realidade igual a do senhor, que assim, foge do padrão médio dos condomínios habituais, que é essa questão de ter essa possibilidade, é perfeito. Sim. É fantástico isso, mas não é a realidade. Às vezes não tem jeito, o cara vai sozinho. É difícil, mas dá para fazer. O que eu volto a reiterar é que 90% dos problemas de condomínio, eles são ligados mais à ausência de tolerância e de educação do que à ausência de conhecimento legal propriamente disso. Por quê? Quando a gente vai morar num apartamento, a gente tem que lembrar que a gente automaticamente tem que elevar o nosso nível de tolerância. O isolamento acústico, ele não é perfeito. Então, você vai entrar dentro do ambiente que vai ter um barulho, você vai abrir a porta do elevador, o cachorrinho lá do outro lado, ele vai fazer um uau-uau. E aí você vai entrar dentro da sua unidade. Mas são coisas que são normais, que são habituais. Mas as pessoas, elas estão tão sem tolerância que qualquer coisa está virando um motivo enorme. Por exemplo, com barulho, eu falo assim, gente, eu acho que barulho tem que ter consciência constante. Ontem eu tive um problema, a mulher foi botar furar dois furos. Ok, não pode. Né? Mas, pô, tipo, coisa de 5 minutos. E aí virou um azar o condomínio. Aí conversei com a pessoa, por favor, manda a próxima vez pra gente poder avisar e tal. Porque é natural isso, né? E outra coisa que eu quero falar. Dar uma ligadinha no porteiro, avisar, né? Não, mas tipo assim, dois parafusos para botar uma rede. Mas a questão. Vou avisar. Eu também, o outro lado. Mas é a tolerância. Mas é o que a Dora falou, mas é a intolerância. Mas eu acho o nível de tolerância está muito baixo. Outra coisa que eu queria falar é. Depois da pandemia. Quero parabenizar esse condomínio seu. Do que ia dormir, né? Quer dizer, você vê. Sim. Ele teve uma questão de, tô prejudicando o outro. Vou pra sala. Então, assim, eu acho que é muito bacana. Acho que a gente tem que ter esse olhar coletivo, né? Ele não precisava fazer. Claro, ele tá na casa dele. Mas ele fez porque ele, né? Pô, beleza, eu vou acordar cedo, é final de semana e tal. Eu acho que é muito bacana isso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais se colocar no lugar do outro. Esse senso, né? Essa empatia, sensibilidade, né? A sensibilidade com a situação. Que é todo mundo humano. É igual a questão do cigarro. Pô, eu falo porque tem muita gente que é sensível ao cigarro. Sim. Tem alergia. Sim. Pô, fume outro principalmente quem já fumou e tem problema de saúde. Então, assim, acho que falta muito esse condomínio, né? Então, vamos que vamos. Próxima pergunta. Nossa inteligência condominial, revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular. Você tá no YouTube? Se inscreva, compartilha, comenta. Lembrando que tem nosso encontro marcado na rede SPTV, toda segunda-feira, 19h, 20 horas. Vamos lá. Eu quero ver o que vocês vão falar agora, porque todo dia, cara, todo programa parece uma treta diferente. Essa aqui é novidade. Lá vem. Porque tem gente folgada, não é complicado, não. Vamos lá, ó. A pergunta do Leonardo Filho. Nem o Leonardo pai, Leonardo Filho, ó. Filho, vamos lá. Vamos ver. Olha só o título. Tem desconto, o título é: posso utilizar o banheiro do condomínio para escovar os dentes? Aí eu vou relatar aqui, ó. Ele fala: tudo bem? Tudo bem, amigo Leonardo. Aí ele fala assim, ó: gostaria de saber se posso utilizar o banheiro do condomínio para escovar os dentes ou lavar o rosto, ambas sem fazer bagunça ou sujeira, e não é algo diário, apenas para facilitar a minha logística de que subi até o apartamento. A zeladora me viu escovando os dentes e relatou ao condomínio sobre, né? No dia seguinte recebi uma advertência me proibindo de utilizar o banheiro para rotinas matinais tais como escovar os dentes e lavar o rosto. Já falou que foi pouco, tinha que ser multado. E aí, doutora? O morador pode usar o banheiro do condomínio, doutora? Quero ver o que você vai falar agora, doutora. Agora tem dois problemas, tem direito e tem engenharia. Vamos ver então aí, porque assim, as áreas comuns, elas são para servir os condôminos, sejam em trânsito, seja no recebimento de moradores. É lógico, se ele escovar o dente todos os dias, fazer aquilo ali de uma prática habitual, descer para escovar o dente todo dia, a gente tem que entender o que está acontecendo desse condômino. Agora, uma vez pontual, eu acho que assim, eu não vejo problema.
Eu acho que Até que a área comum é dele também, né? Ele está no direito dele, né? É porque assim, ele está usando para fins específicos dele lavar o rosto. Mas é uma coisa tão pontual, tão pequena perto do condomínio, que eu acho que não vale o desgaste. Então eu vou botar lenha na Concordo com fogueira. você. Vou botar lenha na fogueira. Vamos, e tomar banho? Ué, mas... Deixa eu te perguntar uma coisa, Thiago. Você tá lá no seu condomínio, desce pra piscina, tem um banheiro ali da área de lazer, tem um chuveiro lá. Você vai tomar uma ducha para você poder subir no apartamento. Qual o problema? E aí? De Sai você da tomar o academia, banho. tem um banheiro do lado da academia na área comum. Lógico. Você tem que subir para o apartamento para tomar banho, você pode estar com a mochila, trocar de roupa e sair de lá. Lógico Logística que a ele tá utilização constante, sem você utilizar as áreas comuns e fazer daquilo um complemento, por exemplo, vou descer só para tomar um banho. É igual a pessoa que vai assar um bolo na área gourmet. Aí a gente tem que fazer essa Aí dosagem. é o exagero, né? É o exagero. Por quê? Porque é um recurso coletivo. É a água coletiva, é o gás coletivo. Claro. Então, assim, agora tô ali na academia, vou tomar um banho e já vou sair pro meu trabalho. De forma pontual, eu não vejo problema. Agora, uma coisa habitual, vou descer todos os dias e vou tomar banho lá na área coletiva. Tá Qual que é o economizando motivo? água. Tá, vamos lá, mais lenha na fogueira, mais lenha na fogueira. Mas Eu sou aqui, seu Carlos, tá vendo? Eu gosto de sanar todas as vertentes. Eu gosto de esclarecer para o amigo Vamos lá. cívico ali, dar informação para ele não fazer o errado. Eu já ia multar o cara. Eu tô pensando duas vezes aqui já, velho. Vamos Já lá. te botei pra refletir? Já. Tô sendo mais agressivo. Acho que eu vou só divertir também, igual o cara, né? Vamos lá. Eu tô quase indo só para o bate-papo com o verbal. Vamos lá. Como é que eu vou determinar a rotineiro? O que é rotineiro? Quantas vezes? É subjetivo, leva para sua assembleia, delibera sobre isso, caso você queira fixar, para que não seja uma decisão administrativa imperativa só sua. Compartilhe que está havendo aquilo no condomínio e a massa condominial que você administra no condomínio A pode entender que aquilo ali é rotineiro e que não precisa de uma advertência. Mas o condomínio B que você administra tem outros tipos de pessoas que moram lá e aquilo ali pode ser um problema. Então leva para a assembleia. Vou dar uma generalizada eu fico- nisso fala aí, aí. cara. Uma generalizada nisso aí, porque o nosso condomínio são 500 unidades. Então, tem mais de 1.500 pessoas, se você considerar 3 por unidade. Fora o pet. Então, acontece de tudo um pouco. O que ocorre? Levando essa questão do banho, levando essa Tomaria questão... banho lá no banheiro do Sim, a gente libera quando necessário. O senhor tomaria? Também, se eu não Você tiver... usaria a cueca ostensiva também? Não, aí não. Vamos lá. Por exemplo, o que acontece lá? Você tem N situações. Um exemplo. Nós temos as áreas comuns, né? E lá você tem 2 salões de festa, você tem as churrasqueiras, que tem os freezers e tal. Aconteceu já de morador fazendo... juntando dentro desse pacotão todo aí, a questão do banho e do escovar o dente e tudo. Às vezes o cara tem a luz cortada. Ninguém está aqui para questionar e julgar por que cortou a luz do cara. Sim. Mas o fato é que ele está sem energia. E a energia só vai repor em 24 horas, nem sempre vem no mesmo dia. E o cidadão está cheio de comida no freezer, carnes e tal. O que nós fazemos da administração? Disponibilizamos um dos freezers para a pessoa colocar seus alimentos lá temporariamente até que a energia dele seja reposta. Claro que se tiverem todos os ambientes ocupados e todo mundo usando os benditos freezers e geladeiras, sinto muito, nós não vamos poder ajudá-los. Da mesma forma é o banho, às vezes o cara teve a água cortada, ou ele acabou de mudar, a água dele ainda não foi ligada, Ou o chuveiro queimou, ou o chuveiro queimou e ele não quer tomar banho trocasse. frio, por exemplo. A gente tem lá a sauna no condomínio. Se o cidadão teve um vazamento que ele não pode abrir o registro, porque o vazamento à noite. Aconteceu agora, coincidentemente, nessa semana que passou. Um vazamento aconteceu no sábado à noite, o cidadão não podia nem abrir chuveiro, porque estava alagando o apartamento de baixo, só daria para resolver esse problema no outro dia. O que nós fizemos? Olha, se o senhor quiser tomar banho, sua esposa e tal, desce e usa o banheiro da sauna. Ponto. Então, assim, é uma coisa pontual e que você está tentando resolver o problema. Agora,
Se isso vai virar rotina, quantas vezes, aí uma habitualidade. é questão de bom senso, né? né? Eu tenho um protesto para fazer aqui o seguinte, ó. Primeiro que pode ser N situações, né? Você tem que ajudar, né? A né? área comum foi feito na área comum para ser usado na circulação comum de um jeito comum. Foi feito para escovar o dente, foi feito para lavar o rosto, foi feito para lavar os pés, se a pessoa achar que se quiser tomar banho ali, saiu da academia, tomar banho, qual o problema? Foi feito para momentos pontuais. Mas eu acredito que, por exemplo, você tem uma vida no condomínio, você mora no 15º, você desce para a academia, faz um treino. O banheiro da área comum, perto da academia, é para quem sai da academia. É para tomar banho mesmo, é para escovar o dente mesmo, para trocar de roupa. Então a pessoa desce da academia, troca de roupa, dali ela vai embora. Tem gente que trabalha de terno e gravata, tem gente que trabalha de bermuda e sandália, tem gente que trabalha de tênis, né? Agora, o que eu acredito que o morador está protestando aí é que você não pode, que é o protesto do Thiago, na virar verdade, rotina, você não pode né? fazer do banheiro da área comum um banheiro privativo. É verdade. Mas eu sou totalmente contra o cara só usar em emergências. Eu acho que a área comum é projetada para você usar no dia a dia comum. Você vai para academia, você pode tomar uma sauna. A hora que você quiser ir sair da sauna, você pode tomar um banho no banheiro da sauna. Foi feito para isso. Vocês têm que levar em consideração também o projeto. Foi feito para aquilo. E todos pagaram a finalidade juntos. da área, né? A finalidade é essa. Então, vai dar uma multa no cara. Isso é um absurdo. O cara escovou o dente, lavou o rosto, vai dar uma multa no cara. Eu acho que se fizer isso e ele entrar com a ação, ele consegue reverter e ser indenizado. Eu não acho porque que para mim seja... já era um constrangimento. Eu não acho que seja razoável. Sim. Se não for habitual. Não, se ele sair da academia, doutora, todo dia, ele quiser sair da academia, tomar um banho na área comum, por exemplo, embora, o banheiro tá lá para isso. Se eu malho na academia do meu prédio, eu prefiro subir e tomar banho no meu banheiro. Sim, mas tem claro. gente que não. É. Mas o meu vizinho, às vezes, não dá tempo Na de pressa subir, dele, na pressa vai ali ele se resolve. tomar uma mais ducha ali e rápido. vai nem trabalhar. Se incomoda, banheiro de academia é para isso. Entendeu? Você Então, usa se Smart tem Fit, o espaço... Mas o banheiro porque eu vestiário. tô entendendo aqui a pergunta, sim, porque a zeladora se queixou, porque com certeza virou aquela bagunça. Tem Não, pessoas mas que não aí sabem o- utilizar. Mas aí... Você entendeu? Mas aí Então, é assim, a tem forma. essa questão também. Aí é questão da a higiene forma. é outra coisa. Ah, escovou o dente, deixou o espelho sujo, deixou a o pasta resto de pasta espalhada. em cima da mesa. Aí você vai Papel dizer higiênico que, no chão. caso seja realizado rotina matinal daquele jeito, ou escovar o dente ou qualquer ato, que são esperados do condômino utilizador daquele espaço, que este utilize com as regras mínimas de urbanidade Isso. e limpeza. E faz a comunicação. Olha, deixa o banheiro limpo, usa a toalha X. E tem outra coisa, ó. Banheiro de área comum, igual é do Carlos aqui, que eu conheço, é um espaço fantástico. Nós criamos lá biblioteca, um projeto, né? A gente não executou a biblioteca, mas o engenheiro Felipe projetou junto com os meninos lá. Eu acompanhei, fiscalizamos as obras, então fizemos modelos novos de academia, não foi isso? Cinema. Fizemos modelos novos de cinema. O Carlos tem cinema aqui que você usa no Cinemark. Na verdade, são melhores que o Cinemark, que usa no Casa Parque. Com projetores de alta definição, sabe? 24 pessoas, né? Que cabem. Não, 12. 12. É uma 12 sala pessoas que menorzinha, cabem lá. mas A gente brincou, alto nível. Por que esse negócio de 24? Ele falou assim, são 12, mas a cadeira é tão bacana que cabe 24. Ele tem uma sala para isso lá. Vamos fazer um treinamento para Sim. síndicos lá, da Rosilene, que está acompanhando a gente aí, e outras meninas, como a Mirtz, que veio aqui. Vamos fazer um treinamento específico para síndicos lá, que ele vai liderar junto com a gente, no condomínio. Isso vai trazer um benefício para o condomínio. Claro. Ele tem um regimento lá que permite usar mediante o pagamento e tal. E tem cinema, tem biblioteca. Então a biblioteca é linda. Nós temos biblioteca lá com revestimento fantástico, coisa de primeiro mundo. Com ambiente climatizado, que é a ideia dele. Que a gente não, só tinha, a construtora entregou um espaço. Então esse espaço, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu gostava muito de estudar. No final de semana, que eu estava fazendo engenharia. Então, eu saía de casa às 8 da manhã, estudava até ali o horário que eu podia, até 11 horas, eu ia para academia, tomava um banho e eu voltava a estudar às 13 em ponto até às 17. Depois Tinha eu ia que pro sair cursinho. para ir para uma biblioteca Então, fora, né? eventualmente eu estaria no meu apartamento ali com o Carlos, eu desceria para academia, fazia meu treino, tomaria banho por ano e meio, não me interessa subir no apartamento, porque eu quero sair da zona de conforto, estou numa fase da minha vida estudando. O condomínio eu ajudei a pagar a taxa extra para criar o cinema, para criar tudo. Por que vai me impedir de usar aquilo ali? Aí vem o detalhe, desde que eu use educadamente. Eu não estou na minha casa. E Eu obedeço tô em uma às regras de equipamentos na minha casa. E tem um detalhe que a doutora vai concordar de comigo. reserva, né? Eu ajudo a pagar aquela manutenção. Então ele tem que... A postura da zeladora aí é outra. Ela tem que comunicar que ele foi usou mau de uso um jeito mesmo. errado, vai mandar a foto para o síndico. O síndico vai criar a cultura organizacional que nós temos lá no nosso curso, você sabe disso. E aí vai regular o negócio, né? Vai regular o negócio e vai trazer a perspectiva de que ele faz parte da comunidade, que ele pode usar equipamento, mas não do jeito dele, não está na casa dele.
Não, e é uma benesse fantástica. Nossa, Pensa aí, existe. quando eu era jovem, estava fazendo faculdade de Direito, eu morava na Asa Norte, o prédio não tinha biblioteca. Aí lá ia eu, depois da faculdade, ia lá para a UNB, ia para a LBV estudar, antes da OAB. Sesc, enfim, durante a semana, né? várias... eu formei em Goiânia, né, na PUC. Lá, vivia na biblioteca. Se tivesse Então, uma comodidade sim, dessa na minha casa, tanto que era comigo, bom. doutora, que essa facilidade... Tem que saber aproveitar aquilo que tem, esse estilo de vida que você coma de hobby club, que é o caso do Carlos aqui, ele é feito para esse propósito. Então, Deus livre, dá uma multa no cara porque ele usou o banheiro. Você vai dar uma multa porque ele foi contumaz, porque ele usou errado, porque jogou papel no chão, porque ele desrespeitou o zelador. Regras mínimas de limpeza. Regras mínimas de limpeza. Só que também, meu querido, cabe a você, que é síndico, preparar uma comunicação como o seu Carlos faz. Ó, não pode fazer isso, vai chamar a pessoa para agora é o síndico. O cara que usa mesmo. Ó, vamos lá, qual que é o seguinte, ó. Leonardo, pode usar, o pessoal falou que pode usar aqui, tudo bem, entendeu? Ó, mas por favor, usa direitinho. Vamos pensar, vamos conservar e não esse seja seu patrimônio. Constante, só quando precisar favor, mesmo. Né? Então vamos para a próxima pergunta, lembrando para mandar para o inteligênciacondominial@gmail.com. Eu quero mandar um abraço aos apoiadores. Cicobi DF1000, a do Brasil, aqui ó. DC Condominial, amigo Daniel, teve semana passada um programa maravilhoso. Combate a extintores, BSB Engenharia. E vamos lá, vamos que vamos. O Carlos tem mais treta aqui, ter um monte aqui, ó, casa, ó. Tá cheio de olha a próxima aqui, ó. Próxima aqui, ó. Ó, a Sônia fala o seguinte: o título é problema. Você vou ver também o Jorge. Ó, problema da academia do condomínio. Aí ela fala, ó. O que fazer se a academia do prédio não tem nada de acústica e meu apartamento fica em cima? Sofre muito barulho quando está sendo usada. E apesar das reclamações, não fazem nada. Já que só tem 2 apartamentos que são afetados, né? O que fazer, minha amiga doutora Priscila, nesse caso aí? Quero ver. A gente já passou por isso, Thiago. Tu já passou por isso? Já passei por isso. E aí, como é que foi lá? Como é que foi lá? Fez uma resolução que a gente fez a limitação do horário de funcionamento da academia para que a gente possa manter o sossego do morador que fica ali em cima, porque apesar de já estar previsto no projeto arquitetônico, a acústica não era legal, o condomínio também investiu em um piso que amenizava o barulho das placas, esse piso, fez o isolamentozinho acústico na parte de cima, o engenheiro fez um projeto bacana. Conseguiu ficar 100%? Não conseguiu. Mas a atitude do condomínio em tentar amenizar o reflexo daquela questão na vida do morador fez com que ele também elevasse o nível de tolerância. Perfeito. E a gente conseguiu chegar num denominador comum e fez a resolução do problema. Sem gastos exacerbados, sem discussões jurídicas extensas, e a gente conseguiu fazer a resolução. Não ficou caro para todo mundo. Sim. E a gente conseguiu dar uma melhor qualidade de vida para os moradores. Agora, Jorge, uma coisa que a gente percebe que os caras, ao fazer academia, só pensam no equipamento, não pensam nessas questões, né? A verdade é que as pessoas acham que sabem fazer e não sabem, né? O Carlos está de prova aí que o pessoal tenta fazer projeto e faz errado. E o piso, né? O cara não pensa nem no piso, igual você colocou, doutora. O piso de borracha já minimiza bastante. 30% piso do barulho. aborrachado, né? Que eu falo do projeto é o seguinte, o pessoal fala, sabe como é que é o pessoal? O pessoal fala assim, vamos fazer um salão de festa ali, ou vamos fazer um salão para academia, um salão de festa, e ele vai na inocência do pensamento dele, daquilo que ele entende, né? E aí ele entende de uma forma. Então aqui o seu Carlos mesmo, ele vem para mim, ele tira dúvida. O que eu posso fazer com isso? Como é que eu resolvo aquilo e tal? Teve até uma do DF Legal que ele fez uma lixeira lá. Eu falei, isso aí vai dar problema? Não vai dar problema não. O pessoal chegou lá e falou, e agora como é que eu resolvo? Então ele tem a humildade de vir na parte técnica. Entendeu? Ele sempre tem essa humildade. E isso faz dele um grande síndico. Uma referência, como eu te falei, já passou no Brasil inteiro como um exemplo de energia verde, por exemplo, renovável. Fez um consórcio de energia solar. Ele não botou um parafuso dentro do condomínio e teve um abatimento significativo na conta e trouxe benefícios para todo mundo. Essa verba ele reverte como obra. E compra as melhores coisas do condomínio. De móveis a equipamentos. Tem mini mercado. Nossa, o projeto é fantástico. Aí é mas aquela, o que eu quero... impacta no valor venal do imóvel, Nossa, na rapidez que esses imóveis são vendidos. Não fica um parado. A rapidez que é para alugar. Eu tenho clientes meus que moram lá, que residem nesse empreendimento. Entendeu, pessoal? É disso que a gente fala. Você tem toda a ferramenta do mundo, mas às vezes você se prende dentro de você e não resolve. Um projeto, que é a humildade que ele tem, um projeto da biblioteca funciona maravilhosamente bem. Por quê? Escolhemos o canto mais reservado, fizemos um pré-isolamento acústico de um lado, fizemos isolamento acústico nas 2 paredes laterais, colocou ar-condicionado, iluminação adequada, projeto de móveis.
É infalível. Infalível. O que acontece é que o pessoal quer pegar 5 mil reais para fazer uma academia. Não, isso que eu falar, tira o o que projeto eu percebo, do né? o que eu percebo, assim, que é igual você falou, as pessoas vão fazer academia, ninguém fala disso, né? É igual parquinho também, só pensa nos brinquedos. Tem a questão de segurança, né? Então, assim, você poderia evitar muitas situações com esse planejamento prévio, né? Lógico. Você quer ver uma situação? Não é toda a laje que você tem no seu condomínio que suporta uma academia. Laje é calculada por metro quadrado, por peso por metro quadrado. É isso. Quando você põe uma academia, a concentração de carga é muito maior. Eu tenho condomínio que eu conheço fazendo academia que ele não fez um estudo de cálculo. Vai dar problema, amigo. Não, e sem contar, complementando aí o gancho de vocês dois, sem contar que é o lugar mais procurado. Então, assim, hoje nós vivemos num mundo aí onde é exaltado saúde, ainda bem, né? Tem que ser cuidado mesmo, as pessoas têm que ter cuidado com o seu corpo. Então, assim, é uma coisa que todo mundo procura fazer em qualquer faixa de idade. Então, qualquer condomínio, seja ele médio, pequeno, grande, se tem academia, é o lugar que está mais frequentado. Que é um negócio que o pessoal não calcula. E para completar. A capacidade de pessoas na academia. E aí, tem essa questão do horário, né? E para não incomodar os do primeiro andar, que é um fato. Tem a questão da periodicidade, que é imensa, de estar toda hora a gente querendo usar. Isso. Né? Rotatividade, manutenção. O maior problema na pandemia foi a limitação do uso da academia. O pessoal contrata a academia. Olha que interessante. Você está aí síndico, aí vai lá e faz uma academia maravilhosa, esquece de colocar o custo de manutenção da academia na taxa ordinária. Quando tem a previsão, você quer manter o cargo de síndico, você não quer subir a taxa ordinária, você suprime. Vai fazer o que com a academia? Vai ficar uma academia caquética, sucateada. Isolamento acústico é sonho, né? Porque se você fez uma academia sem projeto, sem previsão de manutenção, você vai botar isolamento acústico de quê? Não, ainda tem outra coisa, Jorge. O morador acha que a academia do condomínio, que é residencial, né? É igual a Smart ela Fit, tem que ser top das galáxias, igual a Smart Fit, uma Fitness da vida. Então, assim, você tem uma academia que é 40 metros quadrados e o cara quer que tenha todos os equipamentos que a Life Fitness tem aí. Só falta pedir o Wader e Hammer. Porque o cara quer treino profissional para pagar só a taxa ordinária. Mas já tem condomínio que tem personal lá na academia. Sim, mas aí perfila. Aí, então, assim, e é o que ele falou, a manutenção não é barata. Não é barata. Como exemplo prático, posso trazer aqui, nós gastamos lá, em média, R$2.000 por mês. Só de manutenção na nossa de academia. Só trocando coisa que quebrou, que arrumou. E se eu tenho uma empresa que faz manutenção preventiva, que vai lá, lubrifica, aperta tudo, mas independente desse gasto mensal que a gente tem com a empresa de manutenção, só de peças de reposição, nós não gastamos menos de R$2.000 por mês. Você está entendendo? Em média. Então, assim, Thiago, igual você pesado. falou, não é barato. Aqui rapidinho. Como eu disse, isso entra no orçamento da taxa condominial. Tem que entrar, né? Vou retomar aqui a pergunta do Thiago, pessoal, só para dar um fechamento para o nosso público. É o seguinte, você vai fazer um projeto de uma academia, você vai considerar a densidade demográfica do seu condomínio, a estimativa de pessoas, passa um comunicado. Quem gostaria da academia, quantos tem interessado, quantas pessoas tem, sabe? Isso vai mudar. Além de ser dinâmico, você tem que ter uma prévia. Segundo, quais são os impactos da academia? Qual é a logística? Entrada e saída de pessoas? Qual a forma de controle de acesso? Onde vai Terceiro, ser, né? Como é que a academia vai impactar na vida do condomínio como um ciclo completo? Por exemplo, finais de semana, vai funcionar como? Qual que é a regra? O que é a questão de feriado, que não é? Porque o feriado você não pode ter barulho. Aí o cara está na academia, você pode ter academia, você vai ter que apresentar esse projeto para a sua comunidade. Segundo, o que eu preciso ter para manter uma academia? Primeiro, taxa mensal. Quantidade de equipamentos que atendem a maioria das pessoas. Explicar que esse projeto não é uma Smart Fit, não é uma Blue Fit, não é a Evolve da vida. Não é Ironberg, viu? Não é Ironberg, amigo. Tá? Quantidade de peso é limitada. A forma que as academias têm, quais são os problemas que a academia tem? Antes de implementar seu projeto, você tem que entender se está preparado para administrar isso, amigo. Acústica, tem como fazer isolamento? Tem um lugar preferencial no condomínio para fazer isso? Eu tenho estrutura para fazer isso? Então, assim, como eu falo para vocês, pessoal, não tire as coisas do sovaco, tá? Não tire do nada. Puf, eu quero isso. Beleza. Se você tem dinheiro para pagar e quer fazer, vai ter como fazer. Contratos profissionais, faça. E assim, outra coisa importante, Jorge, dentro desse contexto seu, é saber se a comunidade quer. Porque muitas vezes o síndico quer um grupinho que malha, quer. Sim. Entendeu? E além disso... Porque às vezes não vale a pena. O cara vê tempo ele não calcula, cara. Nem tempo.
Nem tempo. Você vai fazer um bolo, cara. Um bolo. Bota o ovo, a farinha, amassa o tempero, o negócio. Você põe no forno 40 minutos. Se você passar, queima. Se você deixar cru. E mesmo assim tem que tomar cuidado, porque às vezes os 40 minutos queima. Então... O arroz que você vai fazer, se você não der atenção. Dependendo do forno, né? Então a academia é um projeto comercial, envolve peso, carga, logística, envolve combate a incêndio, sprinkler, barulho, pessoas, vida. Na verdade, não é só academia, qualquer ambiente novo. Que depois você faz esses que se tiver acidente você ainda na academia, tem que cumprir com alguns requisitos para poder implantar. Tem um outro probleminha ainda, que é todo mundo pode ir lá treinar, você tem um controle disso, preencheu a fichinha de saúde, tem faixa etária, pessoal, né? Definiu faixa etária. Tem criança que pode entrar, até que idade pode ser? Olha, meu amigo, condomínio não é brinquedo, nunca foi. Cada dia está mais na meta, cada dia está mais em evidência. Eu acho que é uma das profissões que mais vai crescer no país. Só aqui em Brasília são 17 mil condomínios. E o que a gente tem que fazer é treinar as pessoas para entenderem todo esse conceito. Morar em edificação vertical é a moradia do futuro. Não tem... Não vai tem ser espaço possível. também, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Você tem que estar preparado, tá? Então, acompanha aqui o canal, clica, compartilha, segue, entra lá, @Condominial Engenharia, tem diversas situações para você aproveitar lá. Tem até Masterclass no dia 11 de maio. Tem uma Masterclass de plano de manutenção predial, que vai envolver tudo isso, academia, laje, acústica, piscina, a ritualística, todo ali você vai ter um ampassando de tudo, você vai poder entrar no nosso Instagram e pedir lá. Se quiser acessar, acesse o nosso site também, BSB Engenharia Condominial e condominialengenharia.com.br. É isso aí, vamos que vamos, interesse condominial, revolução condomínio, porque aqui, condomínio é papo popular. Hoje estamos recebendo aqui um amigo, meu síndico aqui amado, Carlos aqui, o Jorge, e vamos que vamos. Pergunta interessante, porque a gente começa a desdobrar, né? A gente vê as possibilidades, vê as situações, né? Então, isso é muito bacana. Né, é um mundo, né? É igual eu falo, eu tô aqui, talvez tem mais de 2.000 vídeos lá no canal, e a gente sempre tá aprendendo, né? Porque são perspectivas que a gente não vê, pô, cara, não pensei nisso, pô, não pensei naquilo, porque a gente vai melhorar. A gente tem que dizer que é um processo, a gente sempre vai melhorando esse processo. O Carlos tem um exemplo para você que é fantástico, que a gente pode trazer ele em outro momento para falar. Fumaça da churrasqueira, meu amigo. E aí o que você faz? Esse cara passa uma barra, o fogo. Aí tá passando ainda. Joga água. Primeiro andar, fumaça da churrasqueira. O exaustor para resolver o problema do cara é 14 mil. Aí você paga ou não paga? Acreditem nisso. Um morador, isso é uma... Depois isso é papo. Vamos lá então. Vamos mandar com a pergunta. Mas depois disso fica aí. Vamos lá então. A Camila mandou uma pergunta muito interessante também. Agora pro Diógenes. O tema é instalação de uma nova tomada 220. Ela fala: comprei um apartamento e quero colocar fogão por indução. A construtora só vai entregar ponto 110. Eu posso internamente fazer a instalação dos difusores e fiação específica para essa voltagem? Aí ela fala: ela não vai gerar sobrecarga no apartamento? Olha só, quer uma dica para você? A questão aqui é simples. Faça um dimensionamento elétrico do seu equipamento e instale tudo que for possível dentro da unidade com a anuência de um profissional que tenha calculado isso para você. Não tire você tem uma ideia, vai preparar essa ideia, ver se funciona. Não consigo te dar informação agora, a questão de 220 para 110, mas eu posso te garantir que tem equipamentos desse aí com 110. 110, não é verdade? Adapte, é o necessário. Né? Primeiro, o mais barato vai ser você comprar um de 110, pode acreditar. Tá vendo? Tudo é informação, né? Essa pergunta foi fácil, achei que ia dar polêmica. Essa aí não então é só comprar 110. Essa aí, ó, você quer fazer isso aí acontecer um pouco mais, abranger um pouco mais de pessoas? Chuveiro, vai receber o apartamento, vai trocar o chuveiro, você pode trocar 3.800 watts, 5.800 watts, 10.500 watts, 13.000 watts de chuveiro. E aí, você pode trocar? Não pode, você vai pegar o seu manual lá, olhar a potência máxima e vai trocar. Para fazer mais do que o que está previsto ali, você vai precisar entender a demanda que entra no seu, a potência de energia que entra no seu quadro, às vezes substitui um disjuntor, já resolve, e trocar o cabeamento do disjuntor até o chuveiro. Aí trocar o chuveiro, entendeu? Porque é uma questão de potência, quantidade de energia, potência de passagem de energia pelo cabo e o seu aparelho. Do jeito que você está fazendo aí, você já tem um aparelho que é para ser 110. E você vai usar um 220, tem que ser muito necessário, né? Você vai ter transformadores para isso, mas ligar direto na tomada talvez não seja tão bom.
Aí, ó, @engenharia condominial. Manda um abraço e copo da F1000, DC Condominial, Combate Extintores e um abraço pra todo mundo da rede SPTV. É pro Brasil, pro mundo. Toda segunda-feira, 19 às 20 horas, ó. Próxima pergunta interessante. Agora, ô Carlos, tem síndico que arranja problema, né, cara? Ele procura, né? Caça e acha, né? E acha, né? Então vamos aqui, ó. Se procurar, tem todo tipo. Se procurar, tem de sal, de Vamos lá, ó. Pergunta, lembrando. Se procurar, já aparece, né? Ó, gente, manda a pergunta pro inteligentecondominial@gmail.com. Tatiane Ferreira faz a seguinte pergunta. O título é: o síndico pode negar a me fornecer uma nova tag no caso de perca? É o que ela relata. Moro em um condomínio que não possui controle de acesso. Assim sendo, temos uma tag para liberação do portão. Miramos eu, meu marido e filhos, e todos temos horários e rotinas diferentes. Sendo assim, temos cada um a tag. 6 meses atrás, meu filho perdeu a dele na escola. Prontamente avisei o síndico que cancelou e mediante a compra de uma nova tag feita por mim, foi feito um cadastro de uma nova tag. Aconteceu que meu filho perdeu a tag novamente. Mas teu filho é desastrado, vamos lá. Foi prontamente falar com o síndico e este me disse que levará o assunto ao conselho antes de me disponibilizar uma nova tag. Gostaria de saber se ele pode negar o fornecimento da tag. Doutora Priscila. Thiago. Dá ou não dá a tag? Assim, o que ela pontuou aí foi um fortuito e depois foi uma perca novamente. Que pode ser caracterizado como uma coisa imprevisível ou até um desleixo. Sim. Né? A gente pode ter as duas nuances. Perfeito. Eu não acredito que o condomínio ele deva cercear a possibilidade do condomínio ter a tag, porque ele está limitando um acesso de condomínio, dentro do condomínio, na unidade da qual a pessoa mora. Agora, o condomínio ele pode ter uma solução criativa para despertar dentro do morador um senso de responsabilidade. Porque para você fazer o cancelamento de uma tag, tem toda uma logística por trás. Então, questão de segurança também, né? Também. E aí você pode impingir, mediante uma deliberação assemblear, núcleos e faixas acerca das percas. Vai ficando caro perder a tag. Vai aumentando o nível de atenção. E não tem nenhuma ilegalidade nisso. Você fazendo a tramitação correta, você vai escalonando. Perder a primeira vez é X, a segunda é Y, a terceira é A. No limite que o cara para de perder. Eu acho que tem uma solução melhor. É uma solução, Eu sim. tenho uma solução melhor. Vai lá, Thiago. Cobra. Não, Cobra dele. compra um tatuador. Que no caso do cara Tatua a tag e pronto. Não, cara, entendeu? Fala aí. Claro. Fala aí, acaba com Coloca isso. aquele chipzinho subcutâneo, né? Ou simplesmente cobra, né? Porque assim, eu quero 10 tags, vai pagar as 10. Eu posso ter 20, até porque o cara pode ter 20 carros. Não tem problema. Entra com um, sai com o outro, né? Mas, Não, o de número qualquer vagas maneira, que ele tem que pagar, porque a tag o condomínio adquire. Então, aquele preço que ele paga, ele repassa para o morador. Ele não está fazendo dinheiro nem vendendo. Ele simplesmente está se ressarcindo, até porque quem paga quando eu compro 200 tags, quem está pagando aquela compra é o recurso que está lá, depositado das cotas condominiais de todo mundo. O morador perdeu, ele vai lá, eu preciso de outra tag, sem problema nenhum, não vou impedi-lo de entrar. Mas ele tem que pagar pelaquela tag. Lógico. Né? Agora, de fato, a tua ideia é muito boa. Além de cobrar o preço normal da tag, você pode instituir aí um caminhozinho para o cara ir se cuidando mais, tendo mais zelo com a tag. Porque, eu paguei R$25, sei lá, na próxima eu vou pagar 50. Se você cria uma regrazinha, ou então tatua. Né? É melhor fazer a tatuagem, né? Gente, eu acho que é importante a gente deixar frisado também o seguinte, síndico, a gente não pode pedir a pessoa de entrar e sair. É o direito dela. Não. E outra coisa, a tag, você vai lá, cancela. Eu sei que vai dar um trabalho a mais, é um transtorno, descadastrar, mas sim, é um direito do cidadão, né? Então, sim, eu acho que a gente não pode impedir. Não, sim, e outra coisa, se existe o custo, repassa para a pessoa. Não é verdade? Eu não tem vejo pessoas que têm dislexia, que têm dislalia, tem Eu falta não de vejo memória. problema. Eu, sinceramente, Não vejo problema nenhum também, não. É só cobrar. Fornecer tag. Fornece, até passa porque o você custo lembrou e resolve bem o problema. a questão da Tiago lembrou bem a questão da segurança, só fazendo um complemento. As pessoas vendem o carro, então assim, aquela tag tem que efetivamente ser cancelada. Isso, aí porque sim. o cara vendeu o carro, já entregou e esqueceu de retirar.
E normalmente quando você retira, Inquilino aquele é um filetezinho de cobre que tem dentro daquela tag, normalmente aquilo se destrói, né? Mas se o cara tirar com bastante cuidado, né, ele coloca em outro carro, e aí está vulnerável o condomínio. Então, obviamente, o carro foi vendido, né? O carro foi dado perda total. Aquela tag alguém da administração tem que entrar no sistema e desativar. Sim, a primeira coisa é, pediu para comprar outra, você vai cancelar a anterior. Porque daqui a pouco tem 50 pessoas para entrar no apartamento. E outra coisa, criar um termo de responsabilidade quando o morador ele recebe a tag do comprometimento que ele tem com aquele dispositivo. Sim. Porque a falta daquele dispositivo, é igual o seu Carlos falou, pode dar uma falha de segurança. Às vezes o morador é um prédio de alto padrão, onde tem um foco da bandidagem, aí pegam um morador, conseguem o acesso à tag, entram dentro... Enfim, há várias formas de acontecer um problema de segurança. Sim. Então, faz um termo de responsabilidade do morador, institui o valor pela tag que ele está repassando em caso de perca ou extravio. E aí, com isso, você vai criando formas de você melhorar essa atenção do condômino com esse dispositivo. E a melhor dica? Tatua no seu corpo que é melhor. Meu amigo Carlos, agora sim, vamos para a próxima questão. Você gosta de passarinho? Cara, eu gosto. Eu gosto. Mas eu gosto dele na natureza. Porque a próxima pergunta é sobre passarinho, olha só. Vamos lá. Se você for cara, aparece cada coisa aqui. Vamos lá. Já dá Juliana, ela faz o seguinte, ó, o título é Vizinho de cima alimenta aves e resto cai no meu parapeito. Ela fala, caros, meu vizinho de cima alimenta pombas, rolinhas, que são aves não domésticas e transmite doenças. Olha aí. Acontece que elas ficam pousadas no parapeito de cima e cagam. E aí só essa expressão é possível. Em todo o meu guarda-corpo e em mármore do meu parapeito, que está limpinho e novinho. Acabei de reformar de forma privativa a madeira do meu guarda-corpo. Olha aí. Ela bota R$4.000. Pois me mudei e o síndico informou que aqui cada um fazia o seu. Já falei ao condomínio que emitiu comunicado de notificação, mas não parou a situação de dejetos de aves. O que fazer, doutora Priscila, sobre o cocô do passarinho, meu Eu já vi de tudo, mas essa do passarinho é essa novidade. Doutor, como é que falei? Vamos lá. Essa é nova. Fica até o final que eu conto. Essa é nova. Depois eu conto. Caso aqui de Brasília. Muito O passarinho também? E aí, doutora? Cara, com essa do passarinho aí, Essa realmente, essa aí é a primeira que eu vejo. Aí olha que eu já vi coisa, viu? Como é que nós vamos resolver isso aqui? E aí, Carlos? Você sabe alguma coisa disso aí do passarinho? Já resolveu alguma treta dessa? Não. Felizmente lá não tem Mas isso. assim, não. eu sigo a mesma premissa da pituca de cigarro que cai pela janela, da criança que vai lá e joga o pacote de todinho pela janela, o papel de bala, entendeu? Eu sigo na mesma premissa, entendeu? O cachorrinho que exala o cheiro no corredor, entendeu? Todas as unidades elas têm o dever de manter a salubridade do ambiente. Né? A partir do momento que os animais que essa unidade chama para a sua unidade tá caindo, além de detritos, ela falou resto de comida na unidade dela, então estão jogando de forma indiscriminada pela janela. Cabe uma advertência à unidade. Com certeza. Sentido, Com certeza. cabe. E tem um detalhe. E ainda tem um aspecto aí, como no exemplo ela fala de pombos, que de fato são perigosos, não o animal em si, mas eles podem transmitir doença. E a gente sabe que a doença do pombo já matou muita gente, inclusive aqui em Brasília. Né, nós temos o caso de um dentista famosíssimo, né, que faleceu porque ele criava pombos, né, pombos correios e tal, pombos de raça. E, coitado, ele pegou a doença na época que começaram essas... Ainda nem se falava em implante, e ele já era um especialista na área, fazer cirurgias de tirar sisos e tal. Ele era uma competência em Brasília, uma referência. Isso nos anos 90. E esse cidadão pegou a doença do pombo, ele mesmo cuidando do pombal dele. Então, concordo com a doutora, cabe advertência, até porque está inferindo na residência do outro. É a mesma coisa de você lavar a sua varanda e jogar água no de baixo. Tem que ter cuidado. Se eu vou lavar a varanda, eu não vou... É a minha varanda. É a minha varanda, não detonar de baixo, a ponta de cigarro é a mesma coisa. Então, esse caso aí, o cidadão tem que ser comunicado. Se ele insistir, ele tem que ser advertido mesmo.
né? Tomar multa, etc. Vou contar um caso para vocês aqui, aconteceu aqui em Brasília, perto desse parque que a gente tem de Taguatinga aqui, que construíram aquele empreendimento do Top Life. Quem quiser pesquisar esse caso vai estar aí nos Júris Brasil da vida. O material que a construtora usou na borda de construção das janelas, ele era um material que atraía os pássaros da reserva ambiental. Não levaram os pássaros para o prédio, colocaram o prédio muito perto da área dos pássaros. E eles carcomiam todas as janelas. Caramba! A construtora teve que trocar todo o material de EPS da borda da janela. Caraca. Fazia a moldura, não tem aquela moldura da janela? Sim. Fazia meio fake, porque aquilo ali é para ser feito no reboco. Então, eles pegaram uma empresa de São Paulo e ele falou, coloca lá, você só passa a textura que a gente garante. Só que esqueceram uma parte de estudos, que aquele isopor atraía os pássaros. E os pássaros vinham e comiam a borda da janela. Então, imagina a janela do seu apartamento toda carcomida. Caramba! Um passarinho que comia o isoporzinho. Fazia mal para eles. Então, pegaram alguns mortos e tudo. Na perícia, descobriu-se essa questão. Trocou esse EPS, revestimento. E alguns teve que trocar realmente, já estava muito desgastado, e outros passou como se fosse um repelente para os pássaros. Passou um produto. Isso. E aí nessa questão dela, ela pode usar a questão do repelente até o pássaro chegar na borda dela ali e tudo. A questão da madeira realmente é caro, tem que tomar um cuidado com isso, mas existem materiais que atraem os pássaros. Né? E também entra para o controle de pragas. O pombo mesmo entra para o controle de pragas em diversas cidades. E vai nas leis ambientais. No caso dela aí, a pessoa que está alimentando, você tem que saber se ela está alimentando os pássaros para os pássaros ou se ela tem alguma coisa que ela está fazendo para ela se sentir bem, como eu falei para você do cachorro. Porque muitas vezes os animais são usados como um auto-perdão. Uma terapia. Eu quero se sentir bem, né? É igual a pessoa que faz doação e tira foto e não sei o quê. Ela faz aquilo ali para ela se sentir bem, entende? Então, às vezes, você vai ter um problema de cunho emocional aí. A pessoa faz aquilo que ela acha que é uma boa ação, que é da natureza, mas o certo é ela ir para uma ONG, né? O certo é ela criar um ambiente melhor, tipo, o seu Carlos aqui, o seu Carlos quer criar alguma coisa, um viveiro. Dá para botar um viveiro, a comunidade gosta, ele vai levar para consulta. E aí vai fazer isso de uma forma muito melhor, né? É como quem alimenta o cachorrinho na área comum do condomínio. Ele está criando um ponto de proliferação dos cachorros, do cachorro de rua, ele está criando um ponto de contaminação de doenças para os outros animais, primeiramente para os outros animais que andam no mesmo nível de terreno. Segundo, ele está criando para as crianças que brincam naquela área, né? E ele está gerando uma autossatisfação só para ele, porque o animal em si, que está sendo alimentado ali no condomínio, ele vai chamar outros animais e ele não é para comer comida de gente. E eu duvido muito que ele está comprando um saco de ração e fazendo uma dosagem regrada. E no dia que ele não puder ir? Esse animal come aonde? Ainda mais que são animais livres, né? Não são animais de estimação. estimação. De animais selvagens, que aí ela tem está toda dando uma alimentação, será que é correta? É alpiche, é pistache? Qual tipo de alimentação esse animal come? Então, muitas vezes, Thiago, a pessoa tem essa questão emocional dela e ela não resolve isso, ela tenta resolver, transpor de outros comportamentos, né? Você estava aqui entrevistando a pessoa do Bert Hellinger, né? E aí tem os desvios emocionais que acontecem no meio social. O Bert Hellinger fala muito da família, né? Do ajustamento da família em si, mas também fala do ajustamento social. E essas manias vão para o trabalho, para o ambiente. Então você tem que analisar com muito carinho a questão da pessoa aí. E o síndico vai ter que tomar uma comunicação mais efetiva. Porque tem a questão ambiental, a questão de saúde, a questão da propriedade, né? É a questão que se sente invadida. Avião. É a questão do número excessivo de gatos, do número excessivo de cachorros, é a falta do bom dos animais exóticos. Exatamente. Dentro das unidades imobiliárias, Qualquer cobra, aranha, Já enfim. tivemos aqui Águas Claras, cobra no apartamento, né? Cobra Que na fugiu do prédio, então né? assim, Fugiu pela tubulação do prédio. Assim, gente, eu acho que tem que pensar, pessoal. A gente falou no começo do programa, coletividade. Claro. Essa questão dos animais é questão de saúde. A gente tá falando de uma Primeiro lugar, doença. saúde. Por exemplo, tem mulheres grávidas que pegam essa doença. Os Crianças. gatos já tá entrevistando. Cara, Então, assim, não a gente acabou, não, né, tem que cara? ter, exatamente, tem que ter essa questão. É bom você estar prejudicando o outro, não. Exatamente. E a forma de fazer, beleza, igual o Jorge falou, quer fazer o bem, ok. Às vezes, é que é Faça importante. corretamente. É, isso que eu falo. E outra coisa importante, às vezes, não é que o síndico é enjoado, não, gente. É porque não pode mesmo. Claro. Tá prejudicando o outro. Não, e questões que você Né? não tá vendo de Nesse saúde. exemplo que o síndico aí sabe, da você não pergunta, sabe. está prejudicando o morador de baixo. Não, e outra Sim. coisa, se Com esses dejetos animais dentro do próprio unidade, animal. né? Não, Não, isso é e se dentro esses da animais têm unidade, aquele entendeu? piolinho, aquela pichilinguinha Nossa. que cai Sim, dos ó. animais, nos gatos, Piolho nos de galinha, o cachorros. famoso piolho de galinha, né? Enfim, vai pulverizar uma praga ali para aquela massa É, e condominial qual o que pode propósito? gerar um reflexo para os humanos que ali Sim, residem. aí eu pergunto pra você que tá ouvindo a gente, a pessoa que tá fazendo isso, ou qualquer um que tem essa mania com animais, qual é o propósito? Porque o animal que tá lá fora, selvagem, que tá ali voando, um pássaro, uma andorinha, que seja,
ele não está precisando de você. Ele vai cair duro do galho antes de pedir ajuda, amigo. A verdade é, a natureza é selvagem. Por mais que seja um pássaro, ele continua sendo selvagem. A diferença é que ele é um pássaro, não é um leão. Então você olha para ele às vezes com dó, com pena. Eu digo para você, olha, você quer ajudar? Ajuda corretamente. Esse é o Tem formas e formas. Quer ajudar? Se inscreva no canal, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Estamos na reta final. Quero mandar um abraço aos apoiadores. Cicobi DF1000, DS Condominial, Combate Extintores. Cara, eu tô muito feliz com essa nova versão. Sempre tem um síndico que é esse mesmo, John. Né? Um síndico maravilhoso, né? Tivemos a Mids também falando aqui dos condomínios horizontais, foi um papo maravilhoso. Estamos com o Camilo Carlos. E você que está aí nos assistindo, quer participar? Manda um WhatsApp que você vai ser bem-vindo. Esse programa é feito para o síndico e com o síndico também. Então estamos reta final do nosso programa. Camilo Carlos, fica à vontade aí, suas considerações finais. Gratidão pelo conhecimento, pelos insights aí. Gostei lá do Cosme e Damião. Vou começar a adotar isso lá nos condomínios. E fora os outros exemplos também. Fica à vontade, meu jovem. Bom, eu só quero agradecer, é um prazer enorme esse bate-papo aqui descontraído, né? Eu já tinha vontade de vir aqui mesmo, aí demorou para você me convidar. Deu certo. Mas foi maravilhoso, que bom. E toda vez que eu assisti, eu falei, pô, que legal poder trocar uma ideia aí, trocar experiência, a gente aprende todo dia, né? E aí deixar o meu recado aí de a nossa casa lá está à disposição, os colegas que hoje têm essa missão de síndico, que não é fácil. O Via Enseada está aberto lá, as portas para recebê-los, para quem quiser conhecer um pouco do que a gente implementou lá e trocar uma ideia também, a gente copiar aquilo que é bom, a gente copia, né? E vamos cada vez melhorando. Então, a casa lá, Via Enseada, Avenida das Araucárias, 4400. E outra coisa, à disposição. O nome do condomínio é esse, tá? Está ao lado da estação do Metrô Parque. Outra coisa. Dizem que é o Titanic, mas não afunda, não. Outra coisa, ó. Lá tem mercadinho. Então, vai lá com o seu carro, pega uma cervejinha, né? Exatamente. Eu queria falar uma coisa muito bacana. A gente participou de um processo seletivo junto, né? De eleição de síndico. E foi muito bacana, porque tinha mais síndicos também e a gente viu que o nível era bom. Sim, né? Então, assim, isso é bacana, porque, igual eu falo, gente, quando dá certo para um, dá certo para todo mundo. Né? A gente começar a ver isso, existe mercado para todo mundo. Eu acho que quanto mais o síndico estiver preparado, é bom para o condomínio, é bom para o síndico, é bom para a gestão. Né? A gente começar a levar essa informação. E que, igual a gente fala, muitas vezes a falta de informação que gera, né, esse comportamento adverso, igual do rapaz lá. Tava peladão, não sabia, mas ele foi lá, reconheceu o erro dele. Eu acho que bacana. Pediu desculpa e tal, nunca mais aconteceu. Mas nós temos aqui pessoas que desfilam também, né? Tem pessoas que desfilam de biquíni ostensivo, de sunga ostensiva. Tem os peladões da varanda que gostam de olhar PTG. É verdade. Tem um que gosta de criar rolinha, né? Os pombas, criar pombo e cachorrinho, né? Cada um com o seu gosto. Pessoal, cada bom senso. Meu pai dizia assim, meu filho, você pode fazer de tudo nessa vida, desde que você saiba fazer e não prejudique nem a você e nem os outros. Então, essa é a regra. Minha amiga doutora, fica à vontade, suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É muito legal essa troca, essa entrega. A gente está sempre em constante evolução. Aquele que fala que sabe tudo, na realidade não sabe nada. Não sabe, não. Porque nós vamos agregando conhecimento ao longo dessa jornada. E a gente poder compartilhar a nossa jornada e essa troca de experiências com as pessoas sérias no mercado fazem toda a diferença no resultado final. Então, a minha palavra, como diz o Thiago, é só gratidão mesmo. Obrigada. E eu vou fazer agora, né? Eu estou na rádio, ele, uma das maiores referências da engenharia comunal do Brasil, Diógenes! Meu amigo, eu sempre estou no mundo maravilhoso, né? Aqui uma excelente pessoa do direito, trabalha com esse aqui, a família, o marido, pessoal fantástico, boa índole, está focado em levar benefício para o condomínio. O Carlos é um exemplo aí, foi relutante me contratar, né, Carlos? Foi relutante me contratar, mas se eu perguntar para ele hoje, eu não vou perguntar não, para vocês não ficarem sabendo, né? Vai que ele não quer. A diferença que faz lá para o seu condomínio a aplicação da engenharia, Carlos? Nossa, fantástico. 10 segundos, fala aí. Eu aconselho que qualquer grupo de síndicos aí tem a sua missão de conduzir um condomínio, não o façam sem ter assessoria jurídica, assim como sem ter assessoria de engenharia. É primordial. Você se livra de N abacaxis. E é isso que eu quero dizer para você aqui no meu momento de fala, @condominial engenharia. A gente está distribuindo
com o intuito de popularizar a engenharia condominial. Está sempre aliada com o direito, não tem como. E, gente, isso não é custo, hein? Isso é benefício. Olha aí. Não vejam a contratação de assessoria jurídica e também da assessoria de engenharia, não enxergue isso como custo, isso é um benefício. O que nós já economizamos em questões jurídicas e em questões de engenharia, que as duas se complementam, não dá nem para falar. Então, eu vou contratar só quando eu tiver um problema. Esqueça, você tem problema todo dia. É isso aí. Verdade, você então, é um síndico consciente, você né? Tá vendo? Quando o próprio cliente vende, e tem um detalhe, que o Thiago aqui ele é democrático. Ele falou quem ia, hoje era 11h50 da manhã, o Carlos me pediu, o que eu falo lá? Eu falei assim, eu não sei, não sabia que você ia. Então isso aqui é natural, isso aqui é feito de pessoas que estão aqui de boa índole, fazendo o programa de verdade, tá? Então, assim, eu faço esse trabalho, eu levantei a bandeira de popularizar a engenharia condominial, porque ela é acessível, ela não precisa ser cara, ela não é tão dificultosa. O síndico é você, a responsabilidade é sua. Você tem que estar preparado, amigo, não tem jeito. Tá aqui a pessoa que vê no tribunal fica com dó, às vezes, do que acontece com o síndico. A gente vê nas perícias perdendo objeto, perdendo garantia, perdendo parte do seu patrimônio, e você não tem essa intenção. A maioria dos síndicos que nos assistem, Thiago, eles estão pela voluntariedade, para cuidar do condomínio. Eles estão muito mais interessados em participar da comunidade em si do que fazer carreira. Ontem eu perguntei no curso de síndico, mais de 250 pessoas, e eu fiz boa noite, conversei com o pessoal, falei, quem está aqui para fazer carreira profissional? Umas 8 pessoas levantaram a mão. Quem está aqui porque quer colaborar, zelar do patrimônio, ajudar a comunidade? Todo mundo levantou a mão. Então eu sei, quando eu falo para você, eu falo para você que é síndico. Nossas ferramentas são baratas, tudo que a gente entrega aqui no canal é real, tá? Tem uma masterclass para você dia 11 de maio de R$ 47,90, isso não existe no país. Verdade. Você vai fazer online, você vai tomar conhecimento do que é um plano de manutenção predial, que é fundamental na sua gestão. Está aqui um síndico testemunha que a gente perderia uma indenização de mais de 3 milhões de reais para a construtora se não tivesse o plano de manutenção registrado no condomínio desde 2019. Com certeza. Teríamos perdido esse valor para o condomínio que ainda estava na garantia. Você vê o tanto que isso é importante. Para você que está na gestão, é tão importante que tudo que a doutora falou aqui de prestação de conta não é de pagar boleto que ela está falando, não. É prestar conta da gestão. Se você foi negligenciador ou não, se você foi imperito ou não, entende? São termos jurídicos que a gente está falando que são aderidos à competência de gerir o condomínio, da sindicatura, tá? Ter o plano de manutenção é obrigação sua. Se você não sabe aí como fazer, vem aprender com a gente dia 11 de maio, lá no Instagram, @Condominial Engenharia, vai ter um bannerzinho lá para você clicar, tá bom? Esse é Faça fera. parte do sucesso. E aí eu queria fazer mais um adendo, meus amigos advogados. Mandar um abraço para a amiga Cristiane Irmão, ela que me ensinou isso. Que eu tô até tirando da minha fala a questão do síndico profissional. A gente fala gestor. Porque o gestor, essa pessoa que busca esse conhecimento. E aí não tem idade. O caso tá aqui, é um síndico orgânico. Mas é um cara que tem conhecimento, busca novas virtudes, está sempre aprendendo. Então, assim, cara, não é sobre ser profissional, é sobre ter uma gestão de qualidade. Exatamente. É sobre buscar ferramentas. Basta você querer. Acabei de falar, a gente tem mais de 2.000 vídeos para te ajudar. Tem outros canais também que faz trabalho maravilhoso. Tem os cursos também. Então, assim, cara, busque conhecimento. E aí, buscar conhecimento é sobre o quê? Você ter mais tranquilidade. O Carlos falou que a prevenção, fazer o preventivo. É você não ter problema lá no futuro, no jurídico, no financeiro, responder um processo. Então, você evita. Né? A cautela, né? A cautela ajuda bastante a gente nesse sentido. E tem essa consciência. É investimento, cara, você faz. É investimento. Então, pessoal, o Mengão Síndico, muito obrigado. Muito obrigado, doutora, Jorge. Energias positivas para você. Até nosso próximo encontro. Isso aí, valeu, um abraço. Fui! Arro! Uhul!